Olá pessoal, eu estou aqui com a minha Bíblia e eu queria compartilhar com vocês um trecho que eu gosto muito. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, e diz assim: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E esse trecho para mim traz bastante significado, né? Por exemplo, esse primeiro trecho, né, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu penso que a nossa consciência está aberta à verdade divina, né? Está aberta a toda a revelação que vem de Deus para nós, né? Essa comunicação direta de Deus ao homem. Então a nossa consciência está aberta à verdade, mas que fecha e ninguém abrirá. Então essa mesma verdade divina que abriu a nossa consciência para a realidade espiritual, essa verdade também fecha a nossa consciência para todo o erro, para as crenças errôneas, os medos, tudo o que está errado, tudo que não vem de Deus. Então, essa revelação, essa verdade divina nos abre a porta para o bem e fecha a porta da nossa consciência para o mal, para que nada de ruim entre na nossa consciência e na nossa experiência. E a segunda parte diz assim: conheço as tuas obras. Deus nos conhece. Deus sabe melhor do que ninguém quem nós realmente somos, nosso verdadeiro ser, nossa essência, que é inteiramente boa, inteiramente divina, a imagem e semelhança de Deus. Deus nos conhece. E eis que Ele tem posto diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aí, esse trecho pode ter tantos significados, né, dependendo da nossa experiência naquele momento em que a gente está lendo o trecho. Então, por exemplo, se uma pessoa está procurando uma companhia, ou um cônjuge, um namorado ou namorada, pode pensar que Deus tem uma porta aberta para a gente conhecer pessoas novas, que podem nos abençoar. E também no caso, por exemplo, se alguém está procurando um emprego, pode orar com esse trecho. Eis que Deus tem posto diante de mim uma porta aberta para oportunidades de trabalho, oportunidades para eu expressar todas as qualidades divinas, todos os talentos que Deus me deu, e oportunidades para eu crescer, né, profissionalmente, espiritualmente. Se uma pessoa, por exemplo, está buscando cura, está com algum problema, seja relacionado a pecado ou a doença, está buscando a cura, ele pode pensar que Deus me pôs uma porta aberta para a cura, uma porta aberta para a saúde, para a harmonia, para o equilíbrio, para a ordem, para a beleza, para a perfeição que Deus tem para mim. E ninguém pode fechar essa porta, nenhuma doença, nenhum medo, nenhuma crença errônea pode fechar a porta que Deus abriu para a harmonia,
para a saúde, para as bênçãos infinitas que Ele tem para nós. E assim por diante, a gente pode orar com esse trecho, né? E na minha experiência, por exemplo, eu sou um escritor, né, de livros infantis e por muitos anos busquei uma editora, né? Busquei uma editora para publicar meus livros. E eu estava buscando essa porta aberta, mas eu encontrei praticamente só portas fechadas, né? Muita rejeição e descaso para com o meu trabalho. E até que eu, às vezes, já aconteceu 2 vezes de uma editora abrir uma porta para mim, mas depois as coisas não andaram harmoniosamente e depois a porta foi fechada, né? Então, em alguns momentos em que parecia que esse meu desejo humano tinha se realizado, aquilo durou muito pouco e a porta se fechou. Até que depois, orando mais profundamente com esse trecho, e como eu leio a Bíblia também em inglês, né, na Bíblia em inglês diz assim: Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. E essa palavra que não tem no português, behold, ou seja, olha mais profundamente, olha mais além das aparências. Olha, eu, né? No português não tem a palavra eu, mas está subentendido, que é Deus que está falando, pelo menos no meu entendimento. Então, né? Deus está falando, eu pus diante de ti uma porta aberta. Não é os homens que puseram diante de ti. Então, os homens só fecharam a porta para você. As editoras, mas eu, Deus, pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eu entendi que essa porta, pelo menos nesse meu caso, era espiritual. Era uma porta espiritual. Eu entender que, para mim, não existe limites, né? Deus nunca impôs limites para a minha experiência. Esses limites são humanos, que eu estava aceitando. E mesmo não tendo uma porta humana aberta para mim, eu tinha uma porta divina, infinita, que nunca ia se fechar. E a partir dessa compreensão, eu acabei descobrindo que, na minha experiência, pelo menos no momento, a melhor solução seria eu mesmo abrir uma editora. E eu tomei esses passos, abri uma empresa MEI, uma empresa individual, e agora estou publicando meus livros. Quer dizer, essa porta aberta se manifestou nesse momento da minha carreira dessa maneira. Talvez em próximos passos outras coisas vão se desdobrar, mas a gente tem que sempre focar no agora de Deus. Então, o meu agora, essa porta se manifestou dessa maneira humanamente. Mas o mais importante é a gente compreender que essa porta espiritual está aberta para nós. E eu também relaciono essa palavra, essa porta, com a própria ciência cristã. Então, o livro que apresenta a ciência cristã se chama Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. Então, essa chave, né, abre a porta da compreensão das Escrituras, da compreensão melhor e mais profunda da Bíblia. E justamente é uma porta espiritual que a ciência cristã abre para a gente compreender melhor a Deus. Quem é Deus?
E quem somos nós como imagem e semelhança de Deus? O que Deus criou? E como Deus governa o universo em perfeita harmonia e como podemos enxergar essa harmonia mesmo quando os sentidos materiais mostram tanta discórdia. Então, a ciência cristã abre a porta para o universo espiritual, para a realidade espiritual, a realidade divina, que é totalmente boa. Então, eu sou muito grato por essa compreensão. E uma curiosidade é que Mary Baker Eddy, que descobriu a ciência cristã e escreveu esse livro, provavelmente gostava muito desse trecho que eu citei, porque ela cita 2 vezes o trecho, né, no livro Ciência e Saúde. Então, se você vai na página 500, que é o final do livro Ciência e Saúde, e o começo da segunda parte do livro, que é a chave das Escrituras, justamente aqui diz chave das Escrituras, ela cita esse mesmo trecho de Apocalipse, aqui para introduzir essa nova parte do livro. E daí, novamente, ela cita o mesmo trecho aqui na abertura do glossário, que é o penúltimo capítulo. É o último capítulo do livro que ela escreveu, mas depois ainda tem um capítulo Frutos, que foi escrito pelos estudantes do livro, que relatam as curas que eles obtiveram lendo o livro. Então aqui também, mais uma vez, ela cita esse mesmo trecho de Apocalipse. Mostra como esse trecho era importante para Mary Baker Eddy e também é importante para nós. E ele é que eu chamo de um trecho infinito, ou seja, ele pode ser compreendido de uma maneira diferente a cada vez que a gente lê. Pode nos trazer novas ideias e novas revelações a cada vez que a gente estuda esse trecho. Então, muito obrigado por me acompanhar aqui nessa pequena aventura que é estudar a Bíblia.